Bom dia a todos. Bem-vindos ao segundo webinar de capacitação e conhecimento promovido pela Diretoria Central de Gestão do Desempenho e do Desenvolvimento, em parceria com o Centro de Serviços Compartilhados. Este evento ele é destinado aos servidores públicos estaduais e aborda áreas de compras públicas, logística e patrimônio. Primeiramente, vamos para um aviso legal, né? Porque esse evento, como eu disse, realizado pela CEPLAG, ele vai ser gravado e utilizado posteriormente para uso interno e ou externo. A gravação, ela pode incluir dados dos participantes, como vozes, imagens ou mesmo os nomes. Ao participar dele, esteja ciente de que aceita e reconhece o acima descrito e que concorda também que a gravação desse presente evento poderá ser utilizada pela CEPLAG ou pelos seus parceiros em seus canais digitais e ou em outros materiais de consulta interna da CEPLAG. Quem vai ministrar hoje temos o Robson Pinho da Mata, que é gestor público, foi diretor central de patrimônio imobiliário entre 2015 e 2019, tendo em seguida assumido a Superintendência Central de Logística por um ano. Atualmente, ele está atuando na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E a Viviane Carvalho Leite Caetano, a famosa Vivi, graduada em Relações Internacionais, com pós-graduação em Comércio Exterior, ambos pela PUC Minas, atua no setor de logística da CEPLAG desde 2014 e desde 2009 assumiu a diretoria central de gestão logística, ok? A todos vocês eu desejo um excelente evento, tá? E quero passar a palavra para Vivi e um bom dia para todos. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A Raquel já me apresentou para vocês, muitos já me conhecem também, e recentemente a gente esteve aqui juntos, né, na abertura lá do evento sobre viagens. Hoje nossa pauta é sobre inventário, e por isso quem vai me acompanhar aqui hoje, né, é o Robson, que já foi nosso diretor aqui de patrimônio imobiliário, que era uma das diretorias que hoje compõem a estrutura da Diretoria Central de Gestão Logística. Depois o Robson assumiu a Superintendência Central de Logística e, com um ano que ele estava aqui com a gente, ele foi para a Defensoria Pública, mas considerando todo o conhecimento dele, todo o histórico dele, ele foi convidado para estar aqui hoje com a gente. Bom, essa é a nossa agenda do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura nossa aqui da DCGL, dentro do CSC. Nós vamos falar as normas que se aplicam, né, à gestão lá do inventário. Vamos falar um pouco de como era o inventário anteriormente, antes dele ser automatizado, só para fazer um paralelo com o que ele é hoje, a partir do coletor e do aplicativo do celular. Vamos falar, então, também das comissões de inventário e mostrar um pouco dessa estratégia de execução centralizada ou descentralizada. Os órgãos podem, né? A SCL, ela está diretamente vinculada, a DCGL está diretamente vinculada à SCL, né, que tem 3 diretorias vinculadas a ela, sendo uma a Diretoria Central de Gestão de Imóveis, a CEFAC, que é a Central de Facilities, né, que coordena a cidade administrativa, e, então, a DCGL é uma dessas 3 diretorias vinculadas dentro da SCL, cujo superintendente atual é o Marcos Eduardo Soares. Pode passar para o próximo, por favor. A Diretoria Central de Gestão Logística, como eu falei, ela é composta, né, as competências dela, antes eram 4 diretorias diferentes, então elas, né, na recente reforma administrativa, a DCGL absorveu aquela que era a diretoria de viagens, a diretoria de transportes, a diretoria de patrimônio e a diretoria de suprimentos. Então, juntando essas 4, hoje existe a diretoria central de gestão logística, por isso que o rol de competências dela é bem amplo, então a gente vai desde gestão de frota, materiais, viagens, a gente gerencia o depósito da Bolsa de Materiais, que está vinculado ao patrimônio, e também a gente é responsável pela alienação, né, a gente faz os leilões dos materiais inservíveis do Poder Executivo Estadual. Pode passar, por favor.
Quanto às normas que regem, né, essa nossa gestão do inventário aí, a gente tem o decreto estadual 48080, que é o recém-publicado, né, decreto de encerramento de exercício financeiro de 2020, né, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro para os órgãos e entidades de administração pública. Eu informo que não teve alterações em relação ao decreto de 2019, então as regras permanecem as mesmas. O decreto estadual 45242, que é nosso decreto, né, central, é o principal nosso, que dispõe sobre gestão de materiais no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. E quanto à carga patrimonial, que está lá nesse decreto 45242, ele deixa claro que a carga patrimonial corresponde à relação de materiais permanentes lotados em determinada unidade administrativa. Então, assim, o responsável tem dever de guarda e conservação desses materiais, né? A regra diz que o inventário ele corresponde ao conjunto de ações de controle para verificação dos materiais pertencentes ao ativo do órgão, em uso ou estocados, e também dos materiais de consumo, não só dos materiais permanentes. Então, a gente, né, tem a previsão de inventário ou inicial, ou uma transferência de responsabilidade, ou extinção e transformação, ou eventual, e no nosso caso aqui a gente vai falar desse inventário que a gente chama de anual, ou o inventário oficial, que compõe a prestação de contas no encerramento de exercício. Lá no início, na hora que a gente citou as normas, a primeira norma que a gente colocou foi o decreto 48080, que dispõe sobre o encerramento de exercício. Então, nós vamos enviar para vocês todos um ofício circular contendo orientações acerca do inventário de 2020, mas de antemão eu já informo que, como eu disse, não teve alterações em relação ao decreto anterior, mas a gente estava sendo muito questionado se haveria mudanças no inventário, na composição das comissões, questões relacionadas à pandemia, presencial, coleta de informações. Não houve qualquer alteração nesse sentido, tá? Então, como essa foi uma pergunta que vários órgãos nos fizeram, já adianto aqui para vocês que não teve essa previsão de alteração nesse sentido, ok? Pode passar, por favor. Então, o inventário anual, né, que é esse que a gente vai tratar aqui agora, ou o inventário oficial, que a gente chama, ele é destinado a comprovar a quantidade e valor de materiais existentes no órgão entidade. Então, a cada encerramento de exercício. Esse inventário anual, é ele que vai para prestações de contas, né, dos estados, por exemplo, os órgãos de controle externo, Tribunal de Contas, e é obrigatório para todos os órgãos e entidades. Então, não tem como abrir mão de fazer o inventário anual. Essa configuração do inventário, né, anteriormente, aí já não é do meu tempo, o inventário ele era feito por impressão de listas. Então, né, havia gasto de papel, aquele trabalho mais manual de conferência, então, assim, não era uma coisa muito prática. Até que o que a gente chama hoje de modelo atual, né, coexistem, então, o modelo do coletor de dados, pode passar, por favor, Robson. A gente tem um modelo atual, tanto do coletor quanto aplicativo, né, que então a gente tem geração de listas eletrônicas de inventário. Então, por meio do módulo de material permanente, o servidor acessa o CIAD, gera a lista, e ele faz um processo automatizado de fase de coleta, né, coletando, fazendo a leitura, por exemplo, das plaquetas de patrimônio através desses, ou do coletor ou do próprio celular. As vantagens em relação ao modelo anterior, né, é a não necessidade de impressão, de gasto com folhas, por exemplo, é mais precisa a conferência, né, gerando maior confiabilidade, então, é bem mais prático,
os servidores, para as comissões de inventário que estão envolvidas, e é um processo que a gente fala assim, é totalmente eletrônico, porque a partir do momento que você gera o dado no CIAD, você faz a coleta através de 2 aparelhos, né, ou o coletor ou o celular, e depois você sobe com esses dados direto para o SEI, então você não existe uma análise, tipo, digamos, manual, uma conferência de sair ticando os itens que você identificou. O próprio sistema já realiza isso. Nós, né, pode passar, por favor. Eu vou passar a palavra, então, para o Robson, que ele vai apresentar a parte de coletor de dados. O Robson também esteve presente à época da implantação, eu acho que do aplicativo para celular. Aí eu já adianto para vocês que em relação ao aplicativo de celular não tem alterações também em relação ao ano anterior, permanecem as mesmas regras, e aí vocês vão ver na apresentação. E o que a gente pede é que priorizem, né, para poder divulgar essa utilização pelos celulares mesmo, já que não tem consumo de dados pelo celular, o aplicativo é bem simples. Então, qualquer um pode baixar na Play Store do Google, por exemplo, não dos iPhone, iOS não tem. Então, a gente pede para priorizar a utilização do celular, né, com a instalação do aplicativo. Robson, mais uma vez eu te agradeço, passo a palavra aí para você. De nada. Pode seguir. Um prazer. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo aí, né? É um prazer revê-los, mesmo que de forma virtual, né? A gente se encontrava todo final do ano para falar de inventário e chegou mais um inventário oficial aí, né? É uma tarefa que é rotineira aí para as áreas de patrimônio, principalmente, né? Mas, em especial, no final do ano, esse inventário oficial, ele tem uma importância a mais por compor, né? Como a Vivi falou, a prestação de contas aí, de fechamento de exercício. Né? Eu queria só pegar um pontinho aqui do decreto, repassar os 2 prazos aqui, ao ofício circular, né, da DCGL, certamente vai tratar desses prazos, mas o próximo prazo que a gente tem, e aí compete mais até os gabinetes do que propriamente dita as áreas meio dos órgãos, né, e entidades, é a composição das comissões, né, a gente tem até o dia 25 de novembro para compor todas as comissões, a gente vai falar aqui um pouco das modalidades de composição e sugerir algumas composições com base na conformação do órgão, no tamanho, se ele é muito regionalizado, se ele é centralizado. Então, o próximo prazo que a gente tem que preocupar é dia 25 de novembro, e aí no dia 7, né, de dezembro, os relatórios de inventário, que a comissão tem que entregar. Então, são os 2 próximos prazos importantes que a gente tem. O escopo do modelo informatizado, como a Vivi falou, esse modelo informatizado, ele necessita da leitura das plaquetas, né? Então, prioritariamente, fazem parte do escopo de bens inventariáveis via coletor aplicativo, os bens próprios, com código de barra ou sensível à plaqueta. O sensível à plaqueta, então, a gente vai ter que digitar o código, o número de patrimônio, para incluir nas listas, né? Mas, em suma, os bens próprios com código de barra são o nosso alvo principal do inventário informatizado. Os bens de terceiro não fazem parte da carga patrimonial possível de ser inventariada, né? Via coletor ou aplicativo. Então, naquela lista de inventário, que normalmente a gente tira com a data base do dia 30, né? Como saiu aí do decreto, nos anos anteriores não foi diferente, naquela lista de inventário, naquele arquivo TXT, não contém bens de terceiros, né? Mas isso não impede de que o inventário dos bens de terceiro, né, que estão sob a posse de vocês, né, dos órgãos e entidades, do executivo, sejam inventariados. Eles podem ser inventariados via um relatório do BO, né, sem necessidade de impressão de listas do CIAD, né, muito para falar um pouco daquela
confiabilidade, precisão dos dados, né? Aquele modelo anterior que a gente imprimia um tanto de papel e a gente ia ticando, realmente ele tem uma chance maior de falhas, né? Então, para os bens de terceiros também pode ser utilizado um relatório do BO, do armazém de dados do CIAD, para ajudar aí nesse levantamento de campo, né? Então, a gente reitera que não tem necessidade, né, de imprimir papel, relatório, né, e isso só dificultaria o trabalho. Realmente, partir para o inventário informatizado é a melhor escolha, dada a maior precisão, né, e tudo que a Viviane já falou, tem muitas vantagens. Resumindo aqui, né, todas as etapas do inventário, e aí não só do informatizado, mas quem optar também pelo inventário físico, é claro que a gente pede, reitera de novo, que seja priorizado o meio informatizado, sobretudo, né, em tempos de pandemia. Então, a gente tem algumas etapas principais, a gente gosta de frisar bem a parte do planejamento. Né, o planejamento nada mais é do que nós estamos fazendo aqui agora. A CEPLAG, né, como órgão central, gestor da política de materiais, chamando todos os órgãos e entidades do Estado para fazer essa capacitação, né, e instruindo como formar as comissões, falando do decreto, isso tudo é planejamento, né? E depois que o inventário for planejado, for pensado aí pelo órgão, quando as comissões já estiverem constituídas, aí sim nós vamos para uma etapa de preparação, que é no caso de um órgão muito capilar, por exemplo, uma Secretaria de Fazenda, a própria CEPLAG que tem regionais, a Polícia Militar, pensar e emitir as listas da forma que convier, mas for mais conveniente, mas fazer essa preparação antes do trabalho de campo. Né, organizar os relatórios de forma padrão, para que as comissões retornem com as mesmas informações para a comissão central, quando for o caso, né, e etc. Então, essas duas primeiras fases são base, né, para um bom trabalho de inventário, né, sem que isso traga problemas futuros aí durante a fase de ajuste e tudo mais. Então, planejamento e preparação, planejamento onde nós estamos agora, fazendo capacitação, né, pensando na composição das comissões, e a preparação já é comissão constituída, emissão de listas, né, elaboração de relatórios padrão, em Excel ou em qualquer outra base de dados que vocês venham a utilizar, né, e a partir daí a gente passa para o inventário propriamente dito, né, que a gente vai encaminhar as listas, né, seja para uma comissão central ou para várias comissões, e aí faz a coleta de campo com o coletor de dados ou com o aplicativo. As funcionalidades são as mesmas, um tem algumas vantagens, outros têm desvantagens, se a gente comparar, mas o aplicativo hoje, ele é muito mais próximo do que a gente usa no dia a dia, ele está no celular, a gente usa o celular o tempo inteiro para participar de uma videoconferência dessa, por exemplo, né, WhatsApp, e-mail, enfim, a gente está muito mais acostumado com o celular do que o coletor de dados. Mais para frente a gente vai falar disso. A gente faz o recebimento de lista, né, depois da fase de campo. Esse tanto o envio quanto o recebimento de lista depende de uma ação lá no portal de compras, né? Então, a gente faz tanto o download quanto o upload de relatórios TXT para o inventário informatizado lá no portal, e aí usa a funcionalidade de envio e recebimento da lista aqui no mainframe, né, na tela preta aí do CIAD. Depois que a gente acabar a fase de campo, nós vamos para o encerramento da comissão. Isso significa que o trabalho de campo acabou. Essa etapa é uma etapa reversível. Então, depois que o inventário foi encerrado na comissão, a gente pode retornar para a fase de campo, caso haja alguma pendência ainda, né? Como, eventualmente, a maioria de vocês, né, que estão participando aqui da videoconferência, né, dessa capacitação, vão estar em inventários com comissões centrais e subcomissões e várias listas emitidas, a etapa de consolidação é aquela que junta todas as listas de coleta, né, em um relatório só. Esse relatório pode ser nível de comissão, no caso de várias comissões, e o nível órgão, que a gente vai ter uma visão geral de todas as leituras realizadas em campo durante o inventário.
Depois da consolidação, a gente vai para a emissão dos relatórios, e aí, como eu falei, tem o relatório do órgão, o relatório da comissão, e aí o encerramento. O encerramento é uma etapa irreversível. Então, a gente sempre salienta, reforça para vocês que o encerramento do inventário tem que ser quando todas as etapas estejam cumpridas, né, e devidamente conferidas, vamos dizer assim, para a gente não correr o risco de encerrar esse inventário e ter que voltar na fase de campo. Né, esse retorno demandaria uma intervenção no CIAD, isso tem custo para o Estado, né, que a Prodenge tem que fazer essa intervenção, então é melhor que a gente tenha todas as etapas cumpridas e a certeza de que o inventário pode ser encerrado e encaminhado lá para a área de contabilidade, para as áreas meio de cada órgão e entidade. Aqui um pequeno fluxo, né? Esse fluxo está no manual do coletor de dados, que já existe há algum tempo, está disponível no site da CEPLAG, mas para frente o link vai estar disponível aqui na apresentação. Então, a gente tem a abertura do inventário, cadastrar uma ou mais comissões, né, a depender aí da conformação do órgão, da estrutura organizacional do órgão, gerar as listas também tem tudo a ver com a composição das comissões, então a gente pode gerar a lista por unidade contábil, lista por unidade administrativa, lista de todo o órgão, e aí fica a critério de cada um aí fazer essa escolha. O envio das listas, né, para o portal de compras, é uma rotina entre o mainframe, entre a tela preta aí do CIAD e o portal de compras. Esse processamento costuma demorar algumas horas, no máximo aí um dia, tem alguns anos que costuma agarrar, mas a Prodenge e a própria CEPLAG atua para minimizar esses problemas. E assim que for concluído o processamento, a gente vai fazer o download lá no portal de compras de um arquivo TXT, ou vários arquivos TXT, que são as listas de inventário. Então, depois que a gente tiver a lista, nós vamos fazer a sincronização, seja no coletor ou no aplicativo de inventário, né? A sincronização do coletor, quem passou por esse procedimento, eu imagino que tenham muitas pessoas que já participaram de inventário aqui nos ouvindo e vendo, né? A sincronização no coletor de dados ela é muito demorada e ela é via cabo de dados, né? Precisa de uma estrutura no computador, alguns aplicativos instalados, eu imagino que todos que têm um coletor já tenham esses aplicativos, esses programas instalados, mas ela costuma demorar muito. Já no celular, seja uma lista enorme de um órgão ou entidade, ou uma lista pequena, ela é muito rápida, demora minutos, né? E pode ser feita sem uso de cabo de dados, um arquivo TXT desse é do tamanho de uma foto que a gente baixa, muito grande, é do tamanho de uma foto que a gente baixa no WhatsApp, corriqueiramente. Então, assim, não vai ter um consumo de dados além de 10 MB no máximo. E fazendo download para o seu celular seria a sincronização de forma Wi-Fi, vamos dizer. Depois da sincronização nos aparelhos, seja no coletor ou aplicativo, no celular, né, a gente vai para a coleta de campo. Depois da coleta de campo, a gente faz a sincronização, exporta esse arquivo do TXT com todas as leituras, né. A gente vai fazer o upload no portal de compras, como eu disse, tanto para o mainframe receber esses arquivos, a gente tem que passar primeiro pelo portal de compras, então faz o upload lá, faz o envio, o recebimento da lista no mainframe, encerra a comissão, então aí a fase de campo está encerrada, faz a consolidação das listas, e aí encerra o inventário. Estamos aptos aí para emitir os relatórios e fazer todas as análises possíveis e necessárias aí para seguir o inventário. Então, para a abertura do inventário, aqui a gente não vai entrar na tela do mainframe, mas a gente vai passar um pouco pelo menu lá do material permanente, do módulo de materiais permanentes inventário, né? Então, primeiro, abertura do inventário, a gente cria um processo, é como se a gente estivesse criando uma capa do processo, né? E aí vai ser gerado lá o número de inventário, um número sequencial. A gente faz o cadastro das comissões de inventário, né? Que aí, para efetuar a inclusão do inventário, o usuário deverá preencher o tipo de nomeação da comissão, né? Resolução ou portaria, e o número da resolução, isso é aquele
primeiro prazo que a gente tem que seguir, do dia 25 de novembro até lá, todas as comissões têm que estar instituídas por ato formal aí do dirigente máximo, né, seja por resolução ou portaria. No caso de inventário a ser realizado para encerramento do exercício financeiro, obrigatoriamente tem que preencher o tipo de nomeação da comissão. A comissão, normalmente, ela tem que ter no mínimo 3 membros, né, seja servidor ou recrutamento amplo, que aí, nesse caso, a gente exclui do rol de pessoas elegíveis para compor essas comissões os terceirizados, os estagiários, né, os designados, né, há alguns entendimentos que contrapõem isso, mas o decreto ele é bem literal, né, ou servidor efetivo ou recrutamento amplo. Né, a gente já, quando eu estive a CEPLAG, a Viviane também tem essa demanda lá, de alteração ao decreto, e eventualmente isso vai ser alterado no momento oportuno, porque a gente sabe que tem órgãos que têm muita dificuldade de compor essas comissões apenas com servidor efetivo e recrutamento amplo, né? No caso da UENG, Secretaria de Educação, que tem muitos designados, por exemplo, né? Às vezes uma escola ou um campus da universidade tem apenas designados, então a gente entende essa dificuldade, mas até então o decreto não pôde ser alterado e está em vias de análise pela DCGE. Todo ano tem que ser publicada a comissão, né? Então, ano passado, a gente já tem a comissão publicada do ano passado. Serve? Não serve. Essa comissão é específica para o inventário de 2020 e tem que ser publicada por resolução ou portaria até o dia 25 de novembro. A geração de listas. A lista corresponde aí ao conjunto de unidades administrativas que serão inventariadas, né? Então, eu posso gerar listas. Oi? Robson, licença, só um minutinho. Sobre essa alteração do decreto 45242, a gente até tentou fazer essa alteração recente da estrutura das comissões, tá? Só que a gente esbarrou em ressalvas do jurídico, que estava exigindo da gente maiores alterações no decreto, então, para não surpreender os órgãos de última hora com alteração na estrutura das comissões, a gente optou por deixar para o próximo ano. Tá bom? Então, tá na nossa visão isso, sim, de alterar, mas não foi possível para agora. Então, vai ficar para 2021. Obrigado, Vives. E fazer uma alteração de um decreto desse, né, principalmente próximo ao inventário, é um risco, né? Então, muito prudente a decisão de deixar para depois, porque é o decreto que normatiza toda a gestão de materiais, né, do Estado. Então, tem que pensar bem mesmo. Então, a gente tem 3 formas de compor, de gerar essas listas, né, no mainframe, na tela preta lá do CIAD. Pode ser listas por unidades selecionadas, então eu vou lá, digito o número das unidades administrativas que eu quero emitir as listas, né, e aí vão sair quantas listas forem digitados os números de unidades administrativas lá. Lista de unidades vinculadas a uma unidade contábil, então órgãos que têm mais de uma unidade contábil e quer fazer esse inventário levando em consideração essa unidade contábil, eu posso digitar um número lá, 1500 alguma coisa, por exemplo, no caso da CEPLAG, e todas as unidades administrativas vinculadas àquela unidade contábil, a gente vai ter uma lista com o rol de bens que compõe aquela carga patrimonial lá. E lista de todas as unidades do órgão ou entidade. Então, essa aí eu vou gerar uma lista com todos os patrimônios e todas as unidades administrativas do órgão. Isso faz diferença quando a gente pensa, como eu já falei anteriormente, na estrutura de cada órgão. Então, por exemplo, se a CEPLAG tem uma unidade contábil só, não é o caso, mas se ela tivesse só uma unidade contábil e eu gerasse por unidade contábil, eu ia ter todas as unidades administrativas. É a mesma coisa que eu gerar a opção C aí da lista de todas as unidades do órgão ou entidade, né? Agora, se eu tenho um órgão muito capilarizado, né, tem várias unidades administrativas no interior, né, várias regionais, eu posso gerar uma lista daquela unidade ou daquelas unidades daquela regional para encaminhar para aquela subcomissão. Então, seria a opção A mais adequada nesse caso, no meu entendimento. O envio da lista
de listas ao portal de compras. Após efetuar a geração de lista, né, a comissão, né, vai ter que ter o perfil, né, o técnico que vai fazer esse procedimento, vai ter que ter o perfil inventário, coletor de dados, comissão central, para acessar lá o portal de compras, e ele vai fazer lá o download do arquivo invent.txt, depois que eu enviar a lista para o portal, né. Depois que eu enviar essa lista, só a DCGL consegue excluir essa lista. Então, se você criou lista por unidade contábil, não, agora eu quero gerar listas do órgão entidade, ou teve alguma alteração de carga patrimonial nesse caminho, não sei, pode acontecer alguma coisa que essa lista tem que ser excluída e o envio tem que ser realizado novamente. Essa solicitação tem que ser feita formalmente à DCGL, que vai acessar o módulo de material permanente e vai fazer essa exclusão para o órgão entidade, a pedido, ok? A sincronização do coletor com o computador. Então, essa etapa corresponde à configuração da sincronização entre o computador e o coletor. Só é possível efetuar a sincronização se estiver instalado no computador, então são aqueles programas que eu falei mais cedo, no computador, um dos programas de parceria. Quase todos os órgãos, o coletor foi implantado em 2012, se não me engano, isso fez parte do acordo de resultados, então quase todos os órgãos tiveram que adquirir os coletores, receberam os arquivos, se não tem, né, vocês podem procurar aí a DCGL, que eles vão poder te orientar. Então, dessa forma, a instalação do Microsoft Active Sync 4.5 ou Windows Mobile Device Center deve ser realizada previamente. Sem isso, a gente não consegue sincronizar o coletor de dados lá com o computador. Recomenda-se que o usuário solicite à área de TI essa instalação prévia. Então, toda a dificuldade que vocês tiverem com a sincronização, problemas de informática, a gente sempre orienta a procurar a TI também, né? Porque a DCGL, ela vai tratar das normas ali, de como fazer, dos procedimentos, mas tem alguns problemas que não competem a DCGL, a CEPLAG, né? Então, procurem a TI, qualquer problema, se eles não conseguirem resolver, aí sim vocês recorram à CEPLAG para ver o que pode estar acontecendo. A importação do arquivo invent.txt para o coletor de dados. A configuração da sincronização do coletor com o computador gera uma pasta de sincronização, né, localizada em meus documentos, e se selecionada a opção, será criado um atalho na área de trabalho. Acho que fica mais fácil para todo mundo aí. A pasta vai ser criada lá na área de trabalho, vai ficar de mais fácil acesso, né, e tudo mais. Essa pasta vai ser utilizada para o intercâmbio de arquivos com o coletor, seja a lista que vai para a coleta, como a lista exportada, né? Então, a gente coloca esse invent.txt nessa pasta, né, que vai criar um backup lá, e aí a gente pode fazer a sincronização. Essa sincronização, como eu falei, demora algum tempo, né, principalmente no coletor. No aplicativo é muito mais simples, eu vou mostrar mais para frente como é que é feito, pode ser feito sem cabo, né, e eventualmente sem consumo de dados também. A fase de campo, né? Essa fase de campo, o resultado dela é confrontar a informação que a gente tem fisicamente, os bens que estão lá em cada unidade, fisicamente com o que está listado no SEAD. O SEAD tem uma estruturação e cada unidade administrativa tem sua carga patrimonial lá. E é esse o nosso objetivo, de percorrer todas as áreas físicas do nosso órgão e entidade, para fazer esse levantamento de campo e comparar com a informação que está no SEAD, né? Caso seja feito em meio informatizado, que é o que nós estamos falando aqui, vai ser feita a leitura com código de barras, né, dos materiais permanentes, sempre dos bens próprios, né? Aqui, né, a gente colocou as duas formas de inclusão de números de patrimônio, né? Essa coleta poderá ser feita de forma automática, pela leitura ali do código de barra com um feixe de luz, né? Ou a câmera do celular, ou de forma manual, quando a plaqueta estiver ilegível ou não tiver plaqueta, né? No caso do bem sem identificação, o sensível à plaqueta,
né? Aqui tem essa observação que também está disponível no aplicativo, que é possível registrar dados de bens sem patrimônio, sem plaqueta, né? Selecionando a opção específica no coletor de dados ou aplicativo. Sincronização do coletor com o computador. Após a realização do levantamento físico com o coletor de dados de todos os bens patrimoniais dos locais determinados, né? São as unidades físicas aí, né? Do órgão. É necessário enviar o arquivo presente no coletor de volta para a pasta. Aquela primeira pasta que a gente salvou na área de trabalho, ou em meus documentos, a gente vai enviar esse arquivo lá para essa pasta de sincronização. Se não for feito isso, a sincronização não vai funcionar. Então, é uma etapa importante aí. Como eu falei, a importação, né, toda a sincronização de arquivos do coletor de dados, ela se dá por meio de cabo de dados, né? Então, não existe a possibilidade de fazer sem cabo de dados, pelo menos eu não conheço. A exportação do arquivo invente com os dados da coleta. A exportação é feita no módulo de sincronismo lá do coletor. A atualização de totalizadores é obrigatória, pois é responsável por atualizar as informações dos bens coletados nas unidades. E aí, quando a gente faz essa ação, a gente vai ter informação do que foi lido, do que não foi lido, né, incluídos na unidade, incluídos sem plaqueta. Então, isso vai sair lá no relatório que nós vamos extrair. O upload de arquivo com os dados da coleta no portal de compras. Depois que a gente fizer essa exportação do arquivo Invente TXT, como eu falei, a comunicação portal SIAD é necessária para a gente seguir no inventário informatizado. Então, a gente vai entrar no portal de compras, fazer o mesmo login e senha que a gente fez lá para fazer download do arquivo Invente TXT e fazer upload desse arquivo lá. Depois que a gente fizer esse upload, nós vamos entrar lá no mainframe, né, na tela preta do SIAD, módulo de material permanente, inventário e coletor de dados, e nós vamos fazer o recebimento da lista, ou das listas, né, e aí, aqui também tem um processamento que pode demorar aí até um dia, né, se tudo estiver tudo bem, né, pode ser que demore um pouco mais, e aí a CEPLAG e a Prodenge vão atuar nesse caso, mas é nesse momento que a gente faz o recebimento de lista lá no mainframe. Deixa eu ver se tem alguma coisa nesse texto aqui importante. Aqui a gente fala um pouco da comissão centralizada e descentralizada, né? Esse recebimento depende também da estratégia adotada pela comissão central. Caso tenha sido a estratégia centralizada, né? Por exemplo, num órgão que tem uma carga patrimonial menor ou que não tenha tantas regionais, ele pode optar por uma comissão central, e aí o recebimento vai ser de todas as comissões que tiverem como unidade responsável a unidade principal de almoxarifado de patrimônio. Então, um técnico vai entrar na unidade processadora, aquela que seja a gerencial de patrimônio, principal de almoxarifado, e fazer o recebimento. Caso a estratégia adotada seja descentralizada, né, no caso aí tem uma comissão central e a comissão e subcomissões, a comissão central vai fazer o recebimento da lista dela e as subcomissões vão fazer os seus recebimentos no mainframe lá no seu ambiente de trabalho. Encerramento da comissão, né, como eu disse, quando a gente tiver certo de que toda a fase de campo foi finalizada, a gente já fez todos os recebimentos de listas, todas as comissões já fizeram o recebimento de listas, a gente vai conseguir encerrar o inventário nas comissões. Se houver lista, por exemplo, não recebida de uma subcomissão, o inventário não consegue ser encerrado, né? Então, tem que ficar atento para não perder tanto prazo com isso. A comissão central, no caso, quando existir, vai ter que atuar junto às subcomissões para ter esse recebimento de lista em tempo hábil, para não atrapalhar os outros procedimentos de inventário aí, do inventário, né? Consolidação dos dados de inventário ao nível do órgão. Então, essa etapa é a etapa que todas as listas de leitura, né, com a coleta de dados, vão ser consolidadas, né, e aí a gente vai ter a opção de gerar relatório por comissão, no caso de várias comissões, e um relatório no nível de órgão, lá depois do encerramento do inventário, né? Então, nesses relatórios, a gente vai ter sempre a informação da leitura. Então, vamos supor que a gente distribuiu uma mesma lista para vários coletores,
ou vários aplicativos, vários smartphones aí. Quando a gente vê os arquivos, todos os arquivos exportados com a leitura de cada um, quando a gente consolidar, a informação de leitura vai sobrepor a da ausência de leitura. Então, se eu li um bem e você não leu, a minha leitura vai sobrepor a sua informação. É essa fase muito importante de consolidação de dados. Sem ela, fica difícil analisar os dados. Eu nem imagino como era feito anteriormente isso em papel, né? Como que a gente consolida essa informação em papel, com tique, em papel, realmente hoje é impensável, né? Enfim. Modelo atual informatizado, encerramento do inventário. Como eu falei, né, isso aí, o próprio nome diz, é quando a gente vai encerrar o inventário, e é uma ação irreversível, né? Então, sempre quando a gente for fazer esse encerramento, vamos pensar 2 vezes, repassar tudo que foi feito e ter a certeza de que a fase de campo foi finalizada, né, de que todas as etapas foram cumpridas. O CIAD, ele não vai deixar você encerrar o inventário sem o cumprimento das outras etapas. Mas isso não significa que não ficou uma área física sem ser inventariada. Esse é o problema. Nós esquecemos de tal unidade, esquecemos de tal auditório, né? Depois do encerramento do inventário, não tem jeito. Ou é a intervenção, que é o último caso, né? A gente nem recomenda, ou então uma leitura de forma manual, e aí o relatório vai ficar um pouco estranho, né? A gente vai ter um relatório de inventário informatizado e uma parte manual. Enfim, então prestem atenção antes de encerrar o inventário. Aí está uma imagem do coletor de dados. Eu imagino que todos já conheçam aí o equipamento. Como eu falei, ele tem uma interface muito menos usual do que o nosso celular. A gente está com o celular na mão o tempo inteiro, né? E, dentre outras desvantagens, ele tem essa demora da sincronização, né, e alguns outros probleminhas que a gente vai falar mais para frente. Realmente, eu entendo que é um bem que nos atende, ele funciona para fazer o inventário informatizado, mas, para quem quiser priorizar o celular, vai ter aí uma interface, um funcionamento do aplicativo muito mais leve do que o do coletor de dados, mas ele funciona e deve ser utilizado. Todo mundo que tem coletor de dados aí, não vai aposentar ele não, ele vai ajudar na realização do inventário informatizado aí também. E aí agora vamos entrar um pouco para falar do aplicativo. Esse aplicativo de inventário, ele foi desenvolvido pela Secretaria de Fazenda, né, que tinha um problema que muitos órgãos ainda têm, que é a escassez de equipamento para fazer o inventário informatizado, né, para fugir daquele modelo anterior de lista e papel. Então, havia custo de diária de viagem, de combustível para rodar com esses equipamentos, por exemplo, né, e isso é uma realidade em vários outros órgãos, não na Secretaria de Fazenda, e a CEF partiu para esse desenvolvimento do aplicativo, né, a CEPLAG, no meio do caminho, né, percebendo essa vantagem, esse incremento que seria, né, no modelo de inventário informatizado, fez essa parceria com a Secretaria de Fazenda e divulgou o aplicativo para todo o estado. Hoje ele está disponível na Play Store, né, ele não está disponível para os aparelhos da Apple, né, seja iPad ou iPhone, qualquer aparelho da Apple, ele não é compatível ainda. A Secretaria de Fazenda parece que estuda fazer esse upgrade aí para, né, estar em todas as lojas disponíveis, mas para quem quiser localizar esse inventário lá, esse aplicativo, né, a gente pode procurar lá na loja virtual da Google por inventário MG, o símbolo dele é esse código de barra com um triângulo vermelho no meio. Então, ele é pequeno, ele não vai consumir muitos dados, você pode usar o Wi-Fi também de sua casa ou da cidade administrativa, né? Ele é bem pequeno, bem leve, não vai, né, atrapalhar a memória do seu celular, vai dar para você guardar tudo que você quiser aí, mais o aplicativo, ele não vai atrapalhar o funcionamento de nenhum outro aplicativo, ele tem poucos requisitos, né? Ele precisa da câmera traseira, no celular ou tablet, né? Então, a câmera traseira
todo mundo que tem um smartphone vai ter essa câmera aí, e o sistema operacional Android 4.0 ou superior. A gente está numa versão do Android bem superior a 4.0, eu acredito que 8 ponto alguma coisa, né, se não me engano. Então, grande parte de vocês vai ter um celular compatível com o aplicativo, né? Então, vamos lá fazer o download do aplicativo, só procurar por Inventário MG e fazer a instalação no seu celular. A telinha, né, o menu do aplicativo é mais ou menos esse, tem algumas alterações aí de logo, né, acho que está logo do estado no aplicativo, mas não muda nada no funcionamento, né? Então, tem esse menu principal, que vai aparecer sempre que você entrar no aplicativo. Coletor de dados, coleta de dados, né, desculpa, lista de coletas, consultas e sincronizar. Quando você tiver qualquer um desses menus aí, na lateral esquerda superior, você vai ter lá um menu também que acessa essas opções centrais aí, que é essa segundo print de tela aí, né? E como eu falei, ele é um aplicativo que funciona offline, ele não vai consumir 1 KB quando ele estiver sendo utilizado, ele vai usar simplesmente a bateria do seu celular, né? E, né, no caso aí, eu mesmo, quando tive a oportunidade de participar de comissões de inventário, eu mandava o TXT, por exemplo, para o meu e-mail e fazia download no meu celular. Não precisava de cabo, muito rápido, instantâneo, né? E quando eu fazia o download, eu já conseguia sincronizar. Como eu falei, é como se fosse uma foto, mas também vocês têm a opção de usar o cabo de dados ou o Wi-Fi de onde vocês estiverem, para não utilizar também nenhum kbyte nessa fase de download, né? De sincronização. Aliás, sim, download da lista de inventário e upload dele quando for fazer, né? Então, tudo offline. Depois que a comissão, né, receber o arquivo invent.txt, vai conectar o celular ou tablet ao computador via cabo de dados, ou vai fazer desse procedimento que eu fazia, por exemplo, mandava para o meu e-mail, baixava, funciona muito bem. E esse arquivo vai ser salvo lá na pasta download do seu celular ou tablet. Você vai abrir o aplicativo e na opção sincronizar, né, no menu principal ou naquele lateral superior esquerdo que eu falei, e em seguida clicar em importar. E ele vai dar lá uma mensagem de sincronização em andamento, não me lembro exatamente qual a mensagem, né? E depois de alguns instantes, não pode demorar mais do que 10 minutos, se demorar mais que isso, deu algum problema, vai aparecer a mensagem sincronização concluída, né? A gente coloca uma observação aqui, e aí não é nem um problema do aplicativo, mas quando a gente tem unidades administrativas, não é uma lista de inventário geral, não. Unidades administrativas dentro de uma lista de inventário, com mais de 5.000 itens, o aplicativo provavelmente vai dar erro, porque ele vai estourar a memória do seu celular, porque ele vai ter que carregar muitos itens, né? Tem uma parte de consulta naquela lista de coletas que a gente vê todos os patrimônios que estão vinculados àquela unidade. Se houver mais de 5.000, provavelmente seu celular vai estourar a memória, né? Então, é muito difícil, é uma situação raríssima ter uma unidade com mais de 5.000 itens, né? Mas nesses casos aí pode ser que haja esse problema. Depois que você sincronizar, essa informação é muito importante. Depois que você sincronizar o seu arquivo TXT com o aplicativo, né, você vai ter lá a sua lista de inventário, seu arquivo invent.txt em branco, né? E aí você vai para a fase de coleta. Depois que você partir para a fase de coleta, a próxima etapa é exportar, nunca importar. A não ser que você queira mesmo importar um novo arquivo TXT. Quando você importar esse arquivo TXT... Voltou. Nem deu tempo de eu mandar mensagem. Voltamos então, né, gente? Caiu aí rapidinho, a gente já retornou.
Então, como eu estava falando, essa informação é muito importante. Depois que você fizer a sincronização do seu arquivo Invent.txt e for para a fase de campo e já tiver feito leituras, só vá na opção importar, caso seja necessário mesmo. Porque se você apertar por engano, eu acho muito difícil apertar por engano. Você tem que entrar em várias opções para chegar até lá. Se você apertar sincronizar e importar, ele vai sobrepor o inventário zerado que está na sua pasta download às informações de leitura que você já tem no aplicativo. Então, depois que você fizer a importação, não faça novamente, sem que você tenha certeza disso, senão você vai perder todas as leituras que você já fez. Para coletar os dados, né, você vai na opção lá, coleta de dados, vai aparecer essa telinha aí, você vai escolher a unidade, né? Então, nesse caso aí, nessa telinha, era a unidade 1501282, que era da guarda compartilhada aí da plenária, do 9º andar, quando a gente fez o treinamento. E aí, eu escolho essa unidade e clicando nesse código de barra aí, ele vai me direcionar diretamente para a câmera e eu faço a leitura do código de barra. A única desvantagem do celular é a demora na leitura. Então, a gente tem um pouquinho de demora na leitura, vai depender da câmera do seu celular e da qualidade da plaqueta. Né? A gente sabe aí que tem algumas plaquetas que são antigas, que o código de barra já não está tão legível, então pode ser que nesse caso aí o aplicativo tenha um pouco de dificuldade de ler, a câmera tem um pouco de dificuldade de ler o código de barra. Para esse ponto, a gente tem algumas opções, e alguns órgãos já fazem uso disso. Quem tem aquele leitor de código de barra, geralmente na área de contabilidade tem, para leitura da nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? E quiser utilizar junto do celular, conectá-lo ao celular, basta comprar um cabo de adaptação, né, do micro USB ou aquela entrada tipo C, né, que é a mais atual agora, com a entrada do coletor, que geralmente é USB. Então, quem quiser, né, o órgão que quiser disponibilizar isso para a comissão de inventário, é uma ótima opção, que vai agilizar em muito a fase de leitura, porque, sobretudo porque as plaquetas geralmente estão em locais de não difícil acesso, mas não estão ali na cara, né? Então, às vezes a luminosidade é ruim, então o feixe de luz aí do leitor ajudaria muito. Então, o órgão que tiver disponível esses leitores e quiser adquirir, é muito barato esse adaptador, às vezes até com uma despesa miúda, um adiantamento, a gente consegue adquirir isso, né, considerando o advento aí do inventário oficial, vai ajudar bastante a comissão, né? O coletor já tem esse feixe de luz, é uma vantagem que ele tem frente ao aplicativo, né, frente ao smartphone, mas ele tem outras desvantagens, e eu acho que tendo esse leitor, ou até mesmo só com a câmera, o aplicativo é a melhor opção. Essa lista de coletas, por exemplo, em tempo real, a gente consegue ver, pelo aplicativo de celular, quais bens não foram lidos naquela unidade. É uma desvantagem que o coletor tem frente ao aplicativo. O coletor de dados a gente só sabia depois que a gente faz a exportação de arquivos e faz uma série de outras etapas. E aí, quando a gente via que faltavam inúmeros itens sem ler, por exemplo, às vezes por um esquecimento de alguém, ou, né, a comissão não passou por alguma área física, e ficava isso sem ler lá, a gente tinha que retornar para a fase de campo e tudo mais. Então, o aplicativo, em tempo real, eu consigo consultar por unidade administrativa quais bens foram lidos e quais não foram lidos, né? Isso ajuda ali na realização do inventário. Para quem é da área de patrimônio, por exemplo, manter esse aplicativo instalado no seu celular, né, vai poder ajudar a consultar aquele patrimônio durante o ano, né? Então, quem tiver com o TXT instalado no seu aplicativo, for lá em consultas e fizer a leitura de um aplicativo que esteja dentro da sua lista de inventário, vai falar lá que bem que qual que é o estado de conservação e qual unidade administrativa ele está vinculado. Então, ele serve até para consulta durante o ano todo. Vale a pena ficar com o seu arquivo Invent.txt aí instalado
né, sincronizado no seu aplicativo, para quem quiser fazer essa opção. Para exportar o arquivo com a coleta de dados, né, depois de toda a fase de campo, o usuário vai acessar lá sincronizar e em seguida exportar, nunca importar, exportar. Né? Então vai dar lá uma rodinha, vai ficar processando, não mais do que 10 minutos, com certeza se passar disso deu algum problema, e aí ao término do procedimento vai aparecer a mensagem exportação concluída. Né? Esse arquivo export.txt vai ser salvo lá na sua pasta downloads, e aí vocês vão poder localizar esse arquivo lá, e a próxima etapa seria ir lá para o portal de compras, né? Fazer o upload desse arquivo. Aqui na apresentação, essa apresentação vai ser divulgada aí para todos e todas, tem o manual do coletor de dados, né? Que é um manual muito detalhado, né? Um manual que tem todas as etapas, o manual foi muito bem elaborado e atende aí todas as dúvidas que vocês vão ter, com certeza. É claro que a CEPLAG, né, vai estar à disposição aí para atender, mas primeiro recorram ao manual, né, ele vai poder sanar todas as dúvidas, ou quase todas aí, de vocês. E o manual do aplicativo, né, o uso do aplicativo é muito simples, né, ele não tem muita complicação, né, o manual do coletor de dados, ele vai passar pelas etapas do mainframe, então é importante conhecer o conteúdo desse manual. O manual do aplicativo é só do aplicativo, é a partir do sincronizar até do importar até o exportar ali. Né? Então, é um manual bem simples, bem resumido, mas que atende também todas as dúvidas que vocês vão ter aí, né, sobre a utilização do celular e do aplicativo Inventário app. Perguntaram aqui, vai poder fazer inventário físico como no ano passado? O decreto de encerramento de exercício, ele não trata de qual modelo é feito o inventário, pelo menos eu não vi no texto desse decreto desse ano, e nos anteriores também ele não tratava nada disso, de eletrônico ou físico, né? O que saía sempre, desde o ano passado, e esse ano também, não parece que não vai ser publicada, é a resolução da CEPLAG, que regulamentava o inventário. E aí essa resolução é que falava que o inventário era informatizado e que o órgão que não fizesse esse inventário informatizado, ele deveria justificar lá a área central de patrimônio, no caso aí, a DCGL, né? Então, como não tem essa vedação, o inventário pode ser feito nas duas modalidades, ou físico, né, pelo papel, ou pelo meio informatizado. Eu, sinceramente, assim, eu conheço a rotina de alguns órgãos, não todos, né, o tempo que estive aí como diretor e superintendente, conversava muito com os órgãos, e a rotina é muito apertada, e eu imagino que, sobretudo por esse motivo, a escolha do inventário informatizado seja a mais prudente, né? Como eu falei, a gente perde muito no inventário no papel, né? Em agilidade, confiabilidade, né? Consolidar as informações do inventário em lista de papel, no meu entendimento, deve ser muito complicado. Então, assim, de forma preferencial, a gente sugere que vocês, das comissões ou das áreas de gestão de materiais aí, dos órgãos e entidades, optem, façam a opção pelo inventário informatizado. Acho que vai facilitar demais a vida de vocês. Né? Se foi uma dúvida, então, oi. Robson, só um parêntese aqui, tem um pessoal do interior questionando, que nunca viu o coletor e tal. A gente sugere que verifique com os SPGFs, os órgãos, para verificar se vai ser distribuído para o interior ou não. Mas a gente enfatiza também que tem um aplicativo do celular, que substitui de forma até melhor, dependendo do caso, o coletor de dados. Isso. É justamente por esse motivo que o aplicativo foi desenvolvido, por não conseguir atender aí talvez uma regional mais distante aqui da capital, da SPGF ou de PGF do órgão, né? Então, o aplicativo vem de modo complementar ao coletor de dados, né, e com algumas vantagens, né?
Então, a primeira pergunta foi essa. Vamos ver aqui, ó. Tem jeito de imprimir o arquivo Invent TXT do ano anterior para facilitar a localização de patrimônio atual? Na verdade, o arquivo Invent TXT do ano passado, certamente ele vai estar todo alterado, né? Se a gente pegar como base uma posição de patrimônio de 30 de novembro de 2019, o que teve de movimentação de bem depois disso, eu imagino, né? Mesmo num órgão com a carga patrimonial menor, é muito grande. Então, assim, eu acho inviável utilizar um arquivo em TXT do ano passado, mesmo porque a funcionalidade está aí, está em pleno funcionamento lá no SEAD, você vai, né, o pessoal vai conseguir normalmente imprimir esse arquivo em TXT, imprimir não, emitir esse arquivo TXT pelo SEAD normalmente, né, com a posição mais atual possível, de 30 de novembro. Então, esse do ano anterior, eu acho que é melhor a gente esquecer no ano anterior mesmo e utilizar o desse ano para fazer o inventário, né? Aí, como eu falei, o arquivo Invent TXT, ele pode ficar sincronizado num coletor ou num aplicativo para consulta em 2021, né? Mas, quando do inventário, é bom utilizar o arquivo de Invent mais atual possível, senão, quando você for comparar com a posição física, lá na fase de relatórios, de análise, né? Você vai ver que tá tudo sambado, vamos dizer assim, né, com perdão da palavra aí, mas vai estar tudo errado, né, a posição do ano passado certamente vai estar muito diferente da posição atual, e aí você vai ter problemas no inventário. Então, o ideal é emitir um TXT novo, com a funcionalidade agora, até o dia 30 de novembro. Alguém perguntou aqui também, como vamos remitir essas plaquetas? Sem leitura é impossível conseguir fazer isso. E realmente, né, existem plaquetas que estão ilegíveis ou foram arrancadas, né? Então, 2 pontos. Primeiro, é a emissão de plaquetas. Se você quiser renovar suas plaquetas, né, aí a SPGF ou de PGF do órgão tem que proceder lá com o processo de compra, se não tiver em estoque, um processo de compra para confeccionar essas plaquetas. Ou, né, utilizar qualquer outro meio de identificação do bem, que seja uma etiqueta, né, impressa, e aí existem vários programas para emitir essa etiqueta, na web mesmo, no Google, você digitar, enfim. Então, para gerar essa plaqueta, isso é, né, uma atribuição aí do órgão. O órgão tem lá a faixa de patrimônios disponível para ele, sabe quais os patrimônios que não têm identificação, que estão com a plaqueta danificada, e ela vai poder ir para o mercado confeccionar essa plaqueta. O segundo ponto é que tanto o aplicativo quanto o coletor, ele tem uma opção de entrar com item sem patrimônio, por exemplo. Então, tem um computador que está na minha mesa, ele está em uso, e ele pertence ao órgão, certamente, ao órgão ou entidade. Nesse caso, eu vou lá sem identificação, por exemplo, no aplicativo. E ele vai gerar um número fictício, SP00001 e assim por diante. E aí, lá no final, aliás, gerou o número SP0001, no caso do aplicativo, você vai poder descrever o bem de forma sucinta ali, então é o computador, HP como monitor e todos os periféricos completos e tudo, se tiver algum modelo, você pode colocar para facilitar ainda a análise lá no final, né, e lá, quando você for fazer o relatório, você vai achar um bem que está sem patrimônio na sua lista de coleta. Um bem sem patrimônio, você incluiu um bem. E no seu arquivo TXT inicial, tem um bem que não foi lido. Né? Você tem um bem que não foi lido. Se bater a descrição, você faz essa compatibilização. Né? Significa que aquele bem sem patrimônio é aquele patrimônio sem leitura, se a descrição for a mesma. Né? Então, primeiro, pode sim fazer essa renovação das plaquetas, é até bom, e é uma ação de inventário, né, notificar a SPGF, ou de PGF, ou unidade equivalente, né, a ausência de plaqueta é algum bem, que obrigatoriamente ele tem que estar identificado, né, e, como consequência disso, fazer a emissão de novas plaquetas. É possível sim. E o outro ponto é que você deve incluir o patrimônio o bem sem patrimônio no seu aplicativo ou coletor, que lá no final
eventualmente você vai conseguir descobrir que bem é esse. Pode ser, né? Existe essa possibilidade. Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Essa é uma pergunta que costuma ser feita, a gente vai falar disso um pouco para frente agora. Pelo aplicativo, se for feito em 2 aparelhos e coletar o mesmo bem 2 vezes, um sobrepõe o outro na sincronização? Não. A única sobreposição que tem é da leitura sobre a ausência da leitura. Então, se eu tenho 2 listas, né, foram feitas leituras em vários celulares ou vários coletores. Quando a gente for consolidar essas listas lá, a leitura vai sobrepor a ausência da leitura nos outros arquivos. Então, se em uma lista o bem foi lido, nas outras, que não foi lido, quando for consolidar, vai valer a leitura. Mas ele não sobrepõe e parece leitura em duplicidade, não. Pelo menos eu desconheço aí até hoje, desde 2016, eu acho, e desde 2012 com o coletor, não houve notificação desse caso, não. Bom, por enquanto é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem mandar aí no chat, que eventualmente no final a gente responde, ou então, né, pelo ofício circular aí da DCGL, as dúvidas vão ser sanadas, com certeza. Vamos seguir aqui e falar agora da composição das comissões de inventário. Né? Como eu falei já em alguns pontos anteriores da apresentação, o inventário ele pode ser realizado de forma centralizada ou descentralizada, sendo que essa decisão, né, ela vai passar diretamente pela estratégia da composição das comissões, né? Então, vai depender da composição da minha comissão, né? Quando eu falei daquelas etapas de planejamento e preparação, nesse momento eu vou decidir a estratégia de execução do meu inventário, e isso passa diretamente pela composição das comissões de inventário. No caso do inventário anual, a comissão ou as comissões de inventário deverão ser constituídas por ato oficial, dirigente máximo, como eu falei, né? E a composição tem que ser, no mínimo, 3 servidores públicos efetivos ou comissionados, né, de recrutamento amplo. Esses diagramas aqui, eles estão lá no manual do coletor de dados, então todo mundo vai ter acesso a esses gráficos aqui lá nesse manual, e em complemento à leitura, vai ficar muito bem esclarecida essa questão da estratégia da composição das comissões, né, e da realização do inventário de forma central ou de forma centralizada ou descentralizada. Então, esse caso aí é tipo de um órgão que tem uma unidade física apenas, não tem uma sede só, né, tem uma carga patrimonial mais reduzida, né, não é um órgão tão capilar como a Secretaria de Educação, a Polícia Militar, né, a própria CEPLAG tem algumas regionais, né, então esse caso aqui é tipo para um órgão que tem uma sede só, um prédio só, né, vamos dizer assim. Pode servir para outros também, né, nada impede da Secretaria de Saúde, enorme como escolher, optar por uma comissão central, mas, né, passa diretamente pela estratégia, e isso vai gerar algumas consequências que mais para frente vai fazer um balanço. Então, nesse desenho aqui, a gente tem uma comissão central, um coletor de dados ou um smartphone, e todos os bens do órgão-entidade, né, compondo aí esse arquivo Invente.txt. Então, primeiro a gente tem o patrimônio do órgão, a gente gera essa lista, que vai virar um arquivo TXT, que vai ser sincronizado em um coletor, né? Essa comissão vai com um coletor para a coleta de campo, faz a fase de campo toda, faz as leituras todas, perpassa todas as áreas físicas do órgão, né? E aí a gente tem o coletor após a coleta, um coletor que gera uma lista Invente.txt, né? No caso do aplicativo vai ser Export.txt, né? Gerar a lista com coleta, e quando eu consolidar, eu vou ter um relatório com a posição do órgão, né? Esse aí é o mais basicão possível, né? Eu acho que, como eu falei, se eu puder seguir com uma sugestão, seria para um órgão de uma sede só, ou poucas sedes aqui em BH, por exemplo, né? Que não tenha tantas regionais, que a carga patrimonial não seja tão grande. Seria uma sugestão minha, no caso, mas cada órgão tem a sua opção aí. Aqui, a gente tem uma comissão central, né, mais de um coletor, utilizando a mesma lista, né, e a abrangência
de todo o patrimônio do órgão ou entidade. Né? Então, a única diferença daquele primeiro para esse é que a gente vai ter um arquivo Invent TXT, vários coletores e, por consequência, várias listas com coleta, né? Várias listas exportadas do aplicativo ou do coletor de dados. Né? No final das contas, a gente vai ter essa lista com a coleta consolidada com a visão geral do órgão. Então, a gente usou aí uma comissão com vários coletores. Isso se aplica também a um órgão de sede única ou poucas sedes em BH, por exemplo, né, para fazer quanto mais rápido possível o inventário. Então, a gente pode distribuir um prédio, né, aqui em Belo Horizonte, por todos os membros da comissão, cada um com o seu leitor, seja o coletor ou o aplicativo, né, para o smartphone. Vai funcionar do mesmo jeito. Aqui a gente já começa a entrar nos inventários que se aplicam, no meu entendimento, aos órgãos mais de estrutura mais complexa, de carga patrimonial, de vulto, né, um vulto maior. Então, a gente vai ter mais de uma comissão central mais as subcomissões, né, um único coletor por comissão, né, todos os bens do órgão e entidade, é a abrangência. Sempre vai ser a abrangência de todos os órgãos aí nesse caso. Então, a gente vai ter a comissão central, a subcomissão 1, subcomissão 2, cada um com a sua lista, né, e aí passa lá naquela estratégia de geração de listas, aqui é melhor que eu gere listas por unidade administrativa, por exemplo, ou por unidade contábil, para aquela leitura não gerar confusão para a subcomissão, né? Eu vou ter lá no meu leitor os patrimônios que são da minha comissão, né? Se a gente tiver uma lista, por exemplo, nesse modelo aí, com todos os bens, todas as unidades administrativas do órgão, eu lá, subcomissão de Varginha, vou ter que ficar procurando qual é a minha unidade administrativa no rol, que em alguns casos aí vai ser enorme de unidades administrativas. Então, é ideal que a comissão central e a subcomissão gerem as listas do seu patrimônio lá, das suas unidades administrativas, seja por meio da unidade contábil ou gerando uma lista por unidade administrativa, né? Vai para a fase de campo, cada um com seu coletor, cada um vai gerar sua lista. Nós vamos ter, no final das contas, quantas listas forem pertinentes às respectivas comissões e subcomissões. E quando isso for consolidado, a gente vai ter novamente um relatório com abrangência de todo o órgão, né? Tem a opção do relatório por comissão também, mas o principal, o relatório que vai realmente compor lá a prestação de contas, de fechamento de exercício, vai ser um relatório mais consolidado com a posição do órgão e entidade, né? Fechado. E aí, a opção mais complexa, né? E quando eu falo complexa, não é difícil, mas é a que tem mais aparelhos e membros envolvidos, vamos dizer assim, né? Quando a gente tem uma comissão central, mais as subcomissões, né? E mais de um coletor por comissão, né? E aí a gente vai ter a mesma lista, como eu falei, por comissão, cada um gera a lista dos seus patrimônios, para não gerar confusão, mas uma comissão, a comissão central, por exemplo, pode usar lá 10 aparelhos, né? 10 coletores de dados, para acabar lá a leitura dela o mais rápido possível. E assim por diante, todas as comissões, e quanto mais leitores, melhor, né, que aí você vai acabar o seu inventário mais rápido e com, né, talvez com uma confiabilidade melhor, se a gente conseguir dividir bem os espaços e dividir bem as tarefas. Depois da fase de campo, a gente vai ter vários coletores gerando as listas de inventário por comissão, né, e isso vai ser consolidado chegando lá no relatório de listas por órgão. Então, esse modelo aqui é para aquele órgão que tem muitos itens a serem lidos, é para aquele órgão que tem muitas regionais, né? Eu acho que não seria o caso, né, de fazer subcomissão, por exemplo, para aquele órgão que tem, órgão-entidade que tem uma sede única, ou duas sedes no mesmo município, né, ou está só na sede administrativa, enfim. Né, eu acho que esse modelo é para aquele órgão mais capilar, um órgão mais regionalizado, né? E essa estratégia da composição das comissões, né, nós estamos agora na fase de planejamento, na hora lá da preparação da geração de listas,
ela vai ser muito importante. Pensar nisso agora é muito importante, né? Porque feito a composição da comissão de uma forma e a geração de listas de uma forma tal, daqui para frente não tem como mudar muito, não. Então, agora é a hora de pensar na estratégia de realização do inventário. Eu sei que tem muita gente que já está a pleno vapor aí no inventário, né? Mas para quem ainda vai iniciar as atividades, esses slides são muito importantes, né, para determinar aí como vai ser realizado o seu inventário. Como sugestão, eu fiz algumas aqui, mas reitero que é apenas sugestão. Vocês podem ficar à vontade para decidir, optar pelo modelo que for mais conveniente para vocês. Como eu falei, existem duas estratégias, né? E a gente vai fazer aqui um pequeno balanço das duas formas. O que pode ser desvantagem e o que pode ser vantagem, né? Nos modelos centralizados aí. Quando eu falo centralizado aqui, não é uma comissão só, não. Centralizado que eu digo é da utilização, por exemplo, das ferramentas do mainframe, do portal de compras, né? É quando a fase de coleta foi centralizada também. Então, vantagens. Uma vantagem desse modelo centralizado é que a gente não precisa capacitar todas as eu falei uma coisa errada. Quando a fase de coleta, apenas a fase de coleta é descentralizada. E o restante todo é centralizado. É esse modelo que eu vou falar agora. A vantagem disso tudo é que eu não preciso capacitar a subcomissão X e Y, lá do município A e B, dos municípios A e B, em todas as funcionalidades do portal. Eu não preciso liberar procedimento e perfil, né, para esses usuários lá no interior, né? Isso demandaria uma capacitação enorme de cada órgão, né? Então, tendo a comissão central e descentralizando só a fase de campo, talvez teria essa vantagem, né, de não ter que capacitar todo mundo. As subcomissões vão realizar apenas a fase de coleta. Então, a subcomissão vai receber lá a sua lista, né, e vai para a fase de campo, faz a leitura e devolve um arquivo export TXT ou um arquivo image TXT lá do coletor com as leituras para a comissão central. Então, ela fez só isso. A gente não precisou, como eu falei anteriormente, de capacitação, de grande desgaste nessa fase de preparação agora com isso. E, já falei também, a gente não precisaria de liberar esses procedimentos e perfis no CIAD e no portal para as subcomissões. Qual que é a desvantagem disso? A comissão central, né, sobretudo nos órgãos maiores, com a carga patrimonial maior, a comissão central vai ficar realmente bem atribulada, né? É um acúmulo de tarefas, né? Então, ela vai ter que gerar as listas, receber as listas lá, cadastrar todo o inventário, cadastrar as comissões e subcomissões, né? Então, tem essa desvantagem do acúmulo de serviços, de tarefas, né? Mas, no meu entendimento, seria mais seguro aí num órgão que tem vários regionais. Como a fase de coleta foi feita por um terceiro, vamos dizer assim, né, foi uma subcomissão que fez a fase de coleta, a gente precisa do máximo de informações possíveis, né, a comissão central precisa do máximo de informações possíveis para compor os relatórios, né, se ela tiver um bem não lido lá, um bem incluído sem patrimônio, será que o sem patrimônio foi porque a plaqueta estava ilegível ou porque está sem plaqueta? Então, quando chegarem essas informações da leitura, nesse caso de centralização na comissão central, né, com perdão da redundância, e a fase de coleta apenas pelas subcomissões, a gente precisa munir essa comissão central do máximo de informações possíveis. Isso passa agora pela fase de planejamento e preparação, então, de orientação às subcomissões, né, eventualmente vai ser criado uma pasta verde, alguma coisa assim, e criado relatórios padrão, etc. Então, estamos nessa etapa agora de padronizar tudo e munir todo mundo de informações que sejam bem niveladas para que a comissão central não fique vendida nesse caso aí. O almoxarifado principal de patrimônio é responsável por todas as comissões. Então, nesse caso aí, com acúmulo de tarefas, então a comissão central é que vai fazer tudo ali no mainframe. Ela que vai
fazer todos os procedimentos que são feitos durante o inventário no âmbito do portal de compras e do SIAD, né? Agora, da forma descentralizada. O que é descentralizado? Eu tenho a minha comissão central, eu vou fazer o inventário dos bens aqui de Belo Horizonte, e cada subcomissão vai cadastrar o seu inventário, vai gerar suas listas, vai fazer tudo por lá. E aí, basicamente, as vantagens e desvantagens são o contrário da centralizada, né? Então, por exemplo, a comissão central, que nesse caso, nesse modelo descentralizado, onde não só a fase de leitura é descentralizada, ela vai ter menos tarefas, ela vai cuidar dos seus procedimentos, né? Lá, aqui em BH. E a subcomissão vai fazer o seu lá no interior, na sua regional, onde for. Como a própria comissão que vai gerar a lista e vai fazer o trabalho de campo, ela vai ter ciência dos problemas, das decorrências ali durante a fase de campo. Então, aquele problema das informações, é claro que quanto maior o número de informações, sempre melhor, né? Mas, nesse caso aqui, a comissão vai saber dirimir ali alguma dúvida de forma direta, afinal de contas, foi ela mesma que foi a campo. Nesse caso aqui, como eu falei, os almoxarifados secundários vão ser responsáveis pelas subcomissões. Então, as subcomissões vão fazer tudo por lá, né? E aí, a gente esbarra, né, naquela desvantagem da forma centralizada, que é a necessidade de capacitação de todas as subcomissões, né? Eventualmente vai ter uma pessoa que é novata, uma pessoa que nunca participou, nunca compôs uma comissão de inventário, então ela vai precisar entender mesmo do modo de material permanente, dos procedimentos lá no SIAD, e não só dessa capacitação que nós estamos fazendo aqui, né? A gente colocou o link disponível aqui na apresentação, porque o manual ele é muito detalhado, e aí, no meu entendimento, para uma pessoa que é novata e não é da área de gestão de materiais, apenas ler o manual talvez não seja suficiente. Então, necessita realmente uma pequena capacitação, que seja um POP, né, uma orientação por escrito a essas subcomissões, mas vai demandar essa capacitaçãozinha aí. As subcomissões vão ter mais tarefas, né, já que não só a fase de campo foi centralizada, mas todos os outros procedimentos. E, nesse caso aí, o administrador de segurança do órgão ou entidade vai precisar liberar no portal os procedimentos, no SIAD, lá no módulo de órgãos e entidades, os perfis para os procedimentos necessários para a realização do inventário, né? São perfis específicos, lá no manual estão discriminados lá quais são esses perfis e procedimentos para acesso tanto no portal quanto no mainframe, e aí esses perfis, acessos vão ter que ser liberados aí para as subcomissões. Então, aqui, um pequeno balanço dos dois modelos, né? Se eu tivesse que sugerir, né, sem querer direcionar a decisão de vocês, mas a forma centralizada, né, apesar das desvantagens citadas aqui, seria melhor, né? A gente sabe que em Belo Horizonte a gente tem mais recursos de TI, por exemplo, recursos de pessoal, né, recursos materiais mesmo. Então, eu acredito para órgãos maiores, né, e até onde eu acompanhei foi a opção desses órgãos, né, fazer essa comissão central para administrar todos os dados e gerar todos os relatórios, fazer um relatório consolidado com essa visão mais alta do órgão, né, vamos dizer assim, uma visão mais macro. Então, essa forma centralizada para um órgão muito capilar é o ideal. Quando eu falo centralizado aqui, repetindo, não é só uma comissão central, não. É que a gente descentralizou apenas a fase de leitura, né? Para o órgão que tem uma sede única, aí não há de se falar nem de subcomissões. No caso, é uma comissão com seus membros e vários coletores fazendo a leitura nos espaços físicos aí, de cada órgão e entidade, né? Bom, acho que nesse meio virtual que a gente tem feito essas capacitações, acaba que a gente passa um pouco mais rápido pelos assuntos, né? A gente não tem aquelas aberturas para dúvida e tudo mais, e até complicaria mesmo a apresentação se a gente fizesse aqui, mas eu espero que vocês tenham compreendido o assunto tratado aqui, espero que tenham ficado com poucas dúvidas, e as dúvidas que restarem, né, a gente, a CEPLAG, a DCGL, está à disposição para receber. Viviane, você quer fazer o fechamento aí?
Robson, eu queria te agradecer. E como você já falou aí, né, a gente está disponibilizando esses e-mails da equipe para atendimento. Meu e-mail também é o viviane.caetano@planejamento. Também tem disponível. Você quer falar Viviane, mais alguma coisa, Robson? não é porque eu vi aqui alguns questionamentos, e se você quiser, a gente já responde aqui de uma vez. Pode ir. Pode? Pode. Então vamos lá. Vamos embora. É plausível estruturar uma subcomissão por tipo de bem, material de consumo, almoxarifado, bens permanentes e imóveis? Bom, a composição das comissões, ela é feita por ato do dirigente máximo aí do órgão, né? Seja o secretário, o presidente, né? E aí, nesse caso, a estratégia da composição das comissões fica a critério de cada órgão. O órgão, como o decreto mesmo diz, não lembro que o artigo, pode compor quantas comissões forem necessárias. Então, se um órgão ou entidade entender que ele quer compor uma comissão só para material de consumo, uma composição só para imóveis, uma composição só para material permanente, ele pode fazer isso. Se ele tiver pessoal e disponibilidade de equipe, sem problema nenhum, né? Aí fica a critério do órgão, né, estratégia de composição. Aqui, mais uma pergunta sobre a composição das comissões, no caso da MGS. O decreto 45242 de 2009, né, ele restringe de forma literal a composição das comissões aos servidores efetivos e aos servidores de recrutamento amplo. Então, eu não vejo brecha, no caso, para a inclusão de terceirizados nas comissões, com o texto atual do decreto, né? Então, hoje eu não vejo essa possibilidade, né? Pode ser que haja algum outro entendimento jurídico, eu não sou da área jurídica, né? Então, a interpretação que eu faço, e o decreto realmente é literal nesse sentido, é que a composição tem que ser feita por servidores efetivos ou de recrutamento amplo. Então, a gente não vê essa possibilidade ainda não. Ok? Mas como a Viviane falou, essa alteração já estava meio que engatilhada, não pôde ser feita esse ano, por outras ressalvas jurídicas que foram feitas, né? E aí alterar um decreto tão importante como esse no final do ano, em época de fechamento de exercício, seria até uma imprudência. Então, é provável que no ano que vem a gente tenha essa alteração e eu, né, na minha opinião, concordo com a abrangência, né, para outros colaboradores das secretarias, dos órgãos e entidades, conhecendo a estrutura de pessoal de cada um, né, o inventário é uma tarefa que geralmente a gente tem dificuldade de achar as pessoas para fazer, muito pela importância do trabalho, né, então eu espero que no ano que vem essa alteração saia, né, em breve. Tem uma outra pergunta. Após realizar esse inventário pelo aplicativo, ele pode ser transportado para uma pasta no computador da escola? Todos os arquivos que vocês gerarem, então, por exemplo, a gente cadastrou o inventário, né, gerou lá uma lista e enviou a lista para o portal. Nesse momento, eu vou fazer um download. Gerou um arquivo TXT. Esse arquivo TXT, ele não pode, mas como deve ficar salvo em algum lugar no computador, uma pasta da rede, ou uma pasta na área de trabalho, né, da comissão, enfim, ele deve ser salvo em algum lugar, e, como foi falado aqui na apresentação, o inventário, ele pode ser, o processo de inventário, ele pode ser totalmente autuado de maneira eletrônica, lá no Sistema Eletrônico de Informações, no SEI. Então, por exemplo, uma forma de começar a montar esse processo de inventário. O que enseja o inventário agora no final do ano? Primeiro, o decreto de encerramento de exercício. Saiu. A gente já pode colocar o decreto lá num processo no SEI, por exemplo. Quando forem publicadas as comissões pela portaria ou resolução, essa resolução ou portaria pode ser autuada lá no processo SEI. Esse arquivo TXT que a gente gerou, invente, ele pode
ser autuado no processo SEI também. Então, ele deve ser salvo como um backup, né? No caso do coletor de dados, inclusive, existe uma pasta específica para salvar esses arquivos, senão a sincronização não funciona. Mas é bom que a gente tenha esse arquivo salvo em algum lugar, porque deu algum problema no coletor ou no celular, nós vamos perder aquele arquivo TXT, aquele arquivo invent.txt, e isso pode gerar problemas. Então, é bom que ele fique salvo mesmo em algum lugar. Uma pergunta específica do IMA. Ano passado, o IMA não fez levantamento informatizado. Como vai ficar este ano? Acho que já fizeram mais ou menos essa pergunta. Para esse ano, não muda nada do ano anterior. Resta a obrigação de cada órgão e entidade, inclusive do IMA, para realizar o seu inventário. Se ele é feito de maneira informatizada ou não, aí é uma opção do órgão, né? A gente sabe da estrutura de cada um, sabe das dificuldades, e aí cada um vai avaliar a sua situação e ver o que é mais conveniente, né? Como eu falei, na minha opinião, o inventário informatizado é o melhor caminho para não ter tantos problemas no final. Se optarem pelo inventário físico, de impressão de lista, ok também. O que não pode deixar de acontecer é encaminhar uma prestação de contas de fechamento de exercício, e a sua área de contabilidade não vai deixar isso acontecer, sem um relatório de inventário, que é um relatório muito importante para compor a prestação de contas. Então, existe um decreto, por força de decreto, todos os órgãos são obrigados a realizar, seja informatizado ou não. Beleza? Se não foi feito no ano passado, provavelmente houve uma ressalva aí do Tribunal de Contas, ou haverá uma ressalva do Tribunal de Contas, ou da sua unidade de controle interno, né, as auditorias aí. Alguém vai apontar que não houve o inventário, mas tem que ser feito sim, seja informatizado ou não. Quem vai montar a comissão? A direção das unidades? Geralmente esse movimento parte das SPGFs e de PGFs, por ser um assunto afeto à área meio do órgão, né? Mas ela pode sim, por exemplo, pegar servidores da área finalística, sem problema algum, para compor. Isso tem que ser acordado, certamente, com as chefias das unidades, né? Mas é indicado aquele nome daquela unidade que é finalística, e o dirigente máximo lá concordando com isso e chancelando lá pela portaria ou resolução, né? Instituindo pela portaria ou resolução, ele vai participar da comissão. Então, a comissão não necessariamente precisa ser todo mundo da SPGF ou de PGF, não. Todo servidor do órgão é uma pessoa elegível para compor uma comissão dessa. E aí, para alguns órgãos que têm peculiaridades, por exemplo, órgãos que têm hospital, no caso do IPSENG, aqui a gente falou mais do material permanente, mas se aplica também ao material de consumo. Quando a gente for fazer lá o inventário de materiais médicos hospitalares, né? Eu tive a oportunidade de participar de um inventário desse, e a gente sabe que conhecer do material é muito importante, né? Então, é muito bom que na comissão do IPSENG tenha um enfermeiro, uma enfermeira, né? Para participar dessa comissão e dirimir qualquer dúvida lá, se a máscara X é aquela mesmo que está no relatório que foi tirado, né? Alguém da engenharia clínica, enfim. Então, a área finalística pode sim compor as comissões, e isso tem que ser acordado com a chefia, né? Mas é um movimento que realmente parte da área meio do órgão, a área meio que tem que meio que provocar isso, porque a área finalística, às vezes, nem sabe que está acontecendo inventário, nem sabe que existe um decreto de encerramento de exercício. Então, isso aí. Pode ser enviado via SEI, como no interior, deve ser enviado via SEI, como no interior, né? Existe um decreto lá que instituiu o processo eletrônico em 2017, não sei o número, mas ele obriga os nossos processos administrativos a serem autuados e tramitados via Sistema Eletrônico de Informações, né? Existia ali uma carência para isso, mas acho que hoje todos os órgãos estão aí submetidos a essa obrigação. Eu não sei quando do envio ao Tribunal de Contas, né? Mas parece que no exercício anterior já foi feito e-mail eletrônico, não sei se foi via SEI ou outro portal do Tribunal de Contas,
as áreas de contabilidade vão saber melhor, mas o processo deve ser instruído pelo SEI, né? Inclusive, por força de decreto, a gente precisa autuar nossos processos eletrônicos via sistema eletrônico de informação, pelo menos ainda executivo, né? Não sei se tem outros poderes aí na capacitação, mas para o executivo existe esse imperativo. Uma pergunta. Para celular que ainda possui o app Arquivo 2019 instalado, poderá ser aproveitado algum comando, migração de dados, reinstalação do app ou outro procedimento para facilitar a leitura do inventário 2020? Quem está com o aplicativo e baixou via Play Store, ele é atualizado normalmente, como qualquer outro aplicativo. Então, se você está com seus aplicativos atualizados, você está com a última versão do inventário app, com certeza. Se ele está com o arquivo invent.txt sincronizado, é aquilo que eu falei anteriormente. Esse arquivo invent.txt certamente está muito diferente da posição física que você tem hoje, né? E principalmente em órgãos que são maiores, a movimentação de bens é muito comum, né? Então, não é recomendável que vocês utilizem um arquivo invent.txt do ano passado para nada, né? Agora é o inventário 2020, você vai gerar a lista, né? A sua comissão vai gerar a lista lá no CIAD, vai baixar no portal de compras, e aí você vai importar esse arquivo TXT zerado. É a posição mais atual e mais fidedigna que você pode ter, né? Eu acho muito difícil uma posição do ano passado estar aí compatível com a desse ano, ok? Então, assim, ele serve até para consulta de alguma coisa e tudo, mas para fins de inventário, utilize o arquivo TXT emitido esse ano pela comissão. Obrigada. Obrigado mais uma vez, boa tarde a todos aí, e um bom dia, bom trabalho. Robson, Vivi, nós agradecemos muito a presença de vocês, né, como a presença e a participação de todo mundo